Quero convidá-los a todos a abrirem as suas Bíblias para o Salmo de número 51, verso de número 17. Esta manhã nós vamos falar sobre algumas lições acerca do arrependimento e do remorso. Vamos lá, meus irmãos. O Salmo 51, verso 17 é apenas o nosso texto introdutório, uma vez que nós vamos trabalhar na vida de dois personagens bíblicos que já vocês saberão quem são eles. Salmo 51, verso de número 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás. Ó Deus, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos regozijamos pelo cuidado do Senhor com todos os irmãos que tiveram situações, sejam de risco, assim como relatadas pelo irmão Paulo, bem como alguns que tiveram questões nas suas casas, como relatado por alguns outros irmãos. Mas todos somos unânimes em saber que a providência do Senhor em guardar a todos nós é motivo de grande alegria, motivo de grande gozo. E isso, Senhor Deus, deve motivar os nossos corações, já no início do ano, a compreendermos que tudo está debaixo da mão do Senhor, tudo está debaixo da poderosa e soberana mão do Senhor, até uma tempestade que assusta os nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui na igreja não tivemos nenhum tipo de perda, nem mesmo na chuva de granizo, pouco que ocorreu, até mesmo a questão das placas solares foram guardadas e nós rendemos graças ao Senhor por isso. Nós oramos ainda por aqueles que estão em viagem, por aqueles que estão de férias. Abençoa o tempo, Senhor Deus, de cada um. Faça com que possam voltar revigorados, a fim de que possamos todos servir ao Senhor com integridade, com interesse de coração. Fala, Senhor Deus, ao coração do teu povo essa manhã, assim como falaste ao coração do teu servo. Que nós possamos analisar os nossos corações para ver se realmente temos tomado as decisões verdadeiras, as decisões genuínas. Eu quero render graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós falamos sobre arrependimento e remorso, eu honestamente creio que existe uma falta de compreensão muito grande de muitos cristãos. Algumas pessoas acham que arrepender-se é aquela tristeza que você sente ao pecar, é aquele sentimento que por vezes pega o seu coração por um tempo e logo depois algumas pessoas acham que aquilo é arrependimento. Mas por outro lado nós sabemos que o arrependimento e a palavra bíblica, tanto no grego quanto no hebraico, significa uma mudança de atitude. É como se você estivesse andando por um caminho, você desse uma volta de 180 graus. Então você volta, você não vai por outro caminho, mas você volta. Isso é arrepender-se. E arrependimento é diferente do que remorso, por quê? Porque por vezes as pessoas se entristecem, reconhecem que estão erradas, mas não mudam de atitude. Então isso não pode ser arrependimento, mas isso é o remorso. Existem duas pessoas que a Bíblia trata que tiveram situações parecidas, que tiveram situações aonde vemos que elas pecaram, que tiveram uma atitude em relação ao seu pecado, mas o destino de ambos foi diferente. Então eu quero começar falando, primeiramente, falando sobre semelhanças, nós vamos falar sobre as semelhanças, as diferenças, as lições extraídas sobre a vida de Pedro e Judas Iscariotes. Começando pelas semelhanças, nós precisamos destacar que ambos eram apóstolos de Jesus. Abre sua Bíblia, por gentileza, para o livro de Mateus, capítulo de número 10. Vamos lá todos para Mateus capítulo 10. Eu peço a gentileza de vocês me acompanharem na leitura dos textos quando necessário. Hoje, lamentavelmente, eu não tenho a minha garrafa d'água, porque ficamos aí 20 dias longe e não deu tempo de ser higienizada. Então,
Se necessário, eu peço a algum irmão aí pegar um copo d'água. Mas agora não precisa, agradeço. Versículo de número 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Então, meus amados irmãos, Pedro e Judas Iscariotes foram listados entre os 12 apóstolos. Mesmo que na lista dos apóstolos determina, ou pelo menos dá um destaque sobre Judas como o traidor. Outra semelhança que nós podemos destacar sobre ambos é que ambos presenciaram milagres e ensinamentos de Jesus. Há alguns anos atrás, o ano passado, confesso que não me lembro, eu preguei especificamente sobre Judas Iscariotes. E foi alguém que andou com Jesus nos 3 anos que Jesus teve o seu ministério nesse mundo. O apóstolo João vai dizer que nem no mundo inteiro caberiam os livros se fossem falados sobre os milagres de Jesus. Então Judas Iscariotes, ele não só presenciou, como ele experimentou do poder de Jesus, quando a palavra de Deus vai falar que Jesus deu poder aos seus discípulos para que eles pudessem expulsar demônios, para que eles pudessem então pregar o evangelho do reino. E Judas Iscariotes estava entre estes. Uma outra semelhança é que ambos traíram Jesus. Pedro negou Jesus, enquanto Judas o traiu, entregando às autoridades religiosas. Então é importante também destacar essa semelhança que ambos traíram a Jesus. Mesmo Pedro, posteriormente, sendo um grande homem de Deus, ele desceu até o fundo do poço. E essa é uma semelhança importante de destacar. Agora, algumas diferenças sobre esses 2 personagens bíblicos. Primeiramente, meus irmãos, como eu disse a vocês, ambos traíram Jesus, mas é importante destacar a natureza da traição. Pedro negou Jesus por medo e fraqueza momentânea. Guarde essa palavra. Vá para Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. E é importante destacar que mesmo sendo algo momentâneo, foi uma mancha, uma mácula no testemunho de Pedro, o fato dele negar Jesus. Verso de número 69, a palavra de Deus vai nos dizer: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meus amados irmãos, assim como o apóstolo Pedro, por vezes nós também podemos agir de maneira nécia, por conta das emoções, por conta da vergonha. Os sentimentos muitas vezes nos traem.
Todos nós já tivemos oportunidades onde o Espírito Santo direciona os nossos corações a sermos de alguma forma bênção na vida de alguém. Eu quero destacar algo que nós passamos na madrugada de ontem, quando nós estávamos em Santa Catarina, aonde em uma das paradas, um homem, ele pediu a comida para nós, e na hora ali eu estava com uma latinha de refrigerante, eu dei para ele. E nós não estávamos munidos de folhetos, porque os folhetos que nós temos são aqui do Rio Grande do Sul. E aí nós entramos no carro, e nós estávamos saindo, e a minha esposa disse, não, nós temos que entregar um folheto para aquele homem. Então nós demos a volta, chegamos até onde ele estava, nós tínhamos ali um pacote de biscoito dentro do carro, nós demos o biscoito a ele e também demos a palavra de Deus. Dissemos a ele que era importante que ele pudesse ler aquela palavra. E depois nós fomos embora. Eu não sei, meus irmãos, se aquele homem se converteu. Mas eu sei que naquele momento o Espírito Santo direcionou os nossos corações a, de alguma forma, nós sairmos do nosso planejamento, darmos mais uma volta, entregarmos o folheto para aquela pessoa, porque o Espírito Santo de Deus nos direcionou. Então, algumas vezes, nós fazemos calar aquilo que Deus nos direciona. Às vezes nós pensamos que vai ser um gasto a mais de tempo, que nós vamos talvez perder dinheiro, talvez nós vamos nos esforçar de maneira talvez indigesta por conta de fazer algo que Deus nos direciona. E quando nós deixamos de fazer, nós estamos sim fazendo calar algo que o Espírito Santo tem dito aos nossos corações. Algumas vezes, sim, meus irmãos, nós sentimos vergonha de falar de Cristo. Alguns já disseram para mim, mas pastor, eu não falo porque eu não sei dizer, eu não sei o que falar. Nós nos furtamos da oportunidade de decorar os versículos, de sabermos falar de Cristo às pessoas. Eu postei no status do meu WhatsApp um folheto que eu já tinha dado à igreja alguns anos atrás, que eu fiz lá no mestrado. Um folheto que fala sobre a diferença da salvação e as boas obras, baseado em Efésios 2, 8 e 9. Algumas vezes nós precisamos lembrar que as redes sociais são instrumentos poderosíssimos para o evangelismo. Porque alguém pode bater os olhos naqueles versículos e eles podem entregar sua vida a Cristo. Nos comentários do testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes no podcast, um rapaz escreveu, eu aceitei a Jesus hoje. Então Deus usou aquela oportunidade para que pelo menos uma pessoa fosse salva. Então não é característica de Pedro de nós apontarmos o dedo para ele e dizermos, Pedro negou a Jesus. Algumas vezes nós agimos de maneira tão honesta quanto Pedro fez. Na questão de Judas Iscariotes, nós sabemos que ele traiu deliberadamente por motivos financeiros. Você está no capítulo 26, volte por favor, verso de número 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? Pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Vocês notam a diferença? Pedro, ele por conta das suas emoções, por conta de decisões nécias, ele traiu Jesus. Judas, por vontade própria, ele traiu Jesus. Essa é uma diferença. Uma outra diferença entre esses personagens foi a resposta ao pecado. O apóstolo Pedro, ao perceber a sua negação, arrependeu-se, chorou amargamente e buscou a reconciliação com Jesus. Vamos lá, Mateus 26, 75, nós já lemos. Alguém leia por gentileza, João capítulo 21, versos 15 a 17. Irmão Paulo, irmão pode por gentileza me trazer um copo com água? Vamos lá.
João 21, 15 a 17. Quem achou, por gentileza, pode ler. Meus amados irmãos, o estudo das línguas originais, ele é muito importante para o estudioso bíblico, para que nós possamos entender a profundidade dos ensinos que Deus quer nos ensinar. Algumas pessoas não entendem, e o português ele não dá esse sentido tão proveitoso que esse texto nos traz. Porque da mesma forma que Pedro havia negado Jesus 3 vezes ele precisou reafirmar o seu amor a Deus. No grego existem 3 palavras para amor. Eros, o amor entre marido e esposa. Filéu, o amor entre amigos ou irmãos em Cristo. E ágape, que é um amor sacrificial. O amor ágape é um amor que nós escolhemos amar. Jesus está fazendo um jogo de linguagem aqui com Pedro. Então, Pedro, você gosta de mim como amigo? Sim, Jesus, eu gosto. Pedro, você gosta de mim como amigo? Sim, Jesus, eu gosto. E no final ele vai dizer, Pedro, você me ama de maneira sacrificial. E aqui Pedro destaca com a sua boca o seu amor a Jesus. Perdão, então nós vemos uma mudança de atitude. De alguém que havia negado Jesus 3 vezes, para alguém que reafirmou por 3 vezes o seu interesse em amar a Jesus. Em contrapartida, nós temos Judas, que ele sentiu remorso. Ele devolveu o dinheiro, mas ele não buscou a misericórdia divina, acabando por enforcar-se. Vamos lá para Mateus, capítulo 27, versos de 3 a 5. Irmão Oséias, faça a gentileza de ler para nós, por favor. – 27, 3 a 5. Pode ler. Meus irmãos, a palavra no grego dá mais o sentido de remorso do que verdadeiramente arrependimento. Porque assim como eu lhes disse, o arrependimento é uma mudança de atitude. Haviam algumas similaridades. Ambos reconheceram que estavam errados. Ambos choraram. Pedro se arrependeu. Judas foi tocado de remorso. Devolveu as 30 moedas de prata e logo foi enforcar-se. Sabemos, meus irmãos, que no desfecho da história, Pedro foi reconhecido pelo apóstolo Paulo como um dos pilares da igreja primitiva. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro tornou-se um homem proeminente na igreja primitiva, sendo o primeiro a ser dirigido pelo Espírito Santo a pregar para um gentio. Gálatas capítulo 2, versículo 9, vai dizer: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que aqui é Pedro, e João,
que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O desfecho da história de Judas, ele ficou conhecido e é conhecido como o traidor e o filho da perdição. Alguém leia, por favor, João 17:12, eu lerei o Salmo 41:9. Quem puder, pode ler, se caso você já encontrou. João 17, Jesus está falando com Deus. E ele deixa claro que o único que se perdeu foi o filho da perdição. Aqui no capítulo 41, verso 9 de Salmos, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então o desfecho da história de ambos foi diferente, por conta das atitudes que eles tiveram. E finalmente, meus irmãos, quais são as lições extraídas da vida de ambos os personagens? Na vida de Pedro, nós vemos o arrependimento e a restauração. Porque a história de Pedro destaca a importância do arrependimento sincero e a restauração através da graça de Jesus. Pedro negou Jesus, chorou amargamente e fugiu. Mas depois ele estava aos pés de Jesus, buscando a graça do Senhor. E Jesus lhe concedeu graça. Nós vemos que na vida de Judas Iscariotes, remorso e rejeição do perdão. A tragédia de Judas nos alerta sobre as consequências de rejeitar a oportunidade de arrependimento e perdão oferecidas por Deus. E no que diz respeito a ambos, nós podemos ver a importância da graça e da misericórdia. Ambos os casos enfatizam a grandiosidade da graça e misericórdias divinas, mostrando que nenhum pecado é grande demais para ser perdoado. Eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que perdoa pecados. Amém? Nós servimos a um Deus que disse que é fiel e justo se nós confessarmos o nosso pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado grande demais que não possa ser perdoado. O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado da indiferença quanto à salvação. Pessoas que morrem sem Cristo, elas não podem ser perdoadas. Até no podcast, o entrevistador perguntou para o pastor Hernandes, se Judas tivesse se arrependido, ele poderia ser perdoado? E as palavras foram muito sábias, porque a Bíblia não trabalha com suposições. Nós temos as informações daquilo que ocorreu tanto na vida de um quanto de outro. Só que em contrapartida, a mesma palavra vai nos dizer, no Salmo 51:17, que um coração quebrantado, ele é aceito por Deus. Os nossos maiores problemas, meus irmãos, na nossa vida espiritual, se dá quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Muitos de nós entendemos quais são os nossos pecados, nos entristecemos em relação a eles, mas nós não nos arrependemos. Por vezes nos entristecemos, mas dali a pouco nós estamos cometendo os mesmos pecados. Então isso não é arrependimento. Nós estamos caindo no erro de Judas Iscariotes quando nós pedimos perdão a Deus e logo após nós estamos cometendo os mesmos pecados.
Essa é a grande diferença. Quando nós nos chegamos a Deus com o coração quebrantado, nós alcançamos misericórdia. Para concluir essa manhã, meus amados irmãos, esse é o meu desejo para todos nós. Estamos no início do ano. O mês de janeiro, ele é conhecido como o mês das decisões impossíveis. Impossíveis por quê? Porque às vezes a gente faz algumas ideias para o ano que muitas vezes elas não se concretizam. Mas é o meu desejo que todos nós possamos buscar o arrependimento sincero e confiar na restauração proporcionada por Jesus. Porque nós somos pecadores, nós pecamos. Diariamente nós nos afastamos de Deus por conta dos nossos pecados. Existem crentes que estão longe da graça de Deus, não porque Deus está longe, mas porque o próprio cristão não se submete a Deus em oração, clamando por perdão de pecados. Novamente, e aqui eu coloco a versão NVT, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quem disse essas palavras no Salmo 51? Quem disse? Davi. Qual é o contexto do Salmo 51? O pecado de Davi com Batseba. Também já preguei isso. Davi, entre o seu pecado e a descoberta do seu pecado, ele passou pelo menos 9 meses longe de Deus. Pelo menos 9 meses longe de Deus. E ele vai falar no Salmo de número 51 que a dor da separação de Deus ele sentia nos seus ossos. Ele sentia a dor de estar longe de Deus. Aí você pergunta assim, mas por que Davi não confessou? Pelo mesmo pecado que nós, pelo mesmo motivo que nós não confessamos. Vergonha. Quantas pessoas não deixam de confessar pecados por conta de vergonha? Quantos de nós não pecamos dentro da igreja, quando nós estamos com o coração cheio de pecados contra outro irmão em Cristo, por qualquer coisa que seja, e muitos de nós não temos a capacidade de agir de maneira bíblica? Jesus disse que a maneira bíblica de resolver problemas é entre você e o irmão. Se não te ouvir, 2 testemunhas. Se não te ouvir, leva à igreja. Mas muitos de nós ficamos remoendo os nossos desejos, os nossos sentimentos raivosos contra os nossos irmãos em Cristo. E por vezes agimos até de maneira pior quando nós explanamos a outros aquilo que há dentro dos nossos corações. Semeamos a raiz diabólica da contenda entre os nossos irmãos em Cristo. Eu quero deixar uma coisa muito clara a todos vocês, meus irmãos. Se todos nós temos interesse no crescimento dessa igreja, precisamos começar por nós mesmos. Antes de querer que outros se convertam, nós precisamos cuidar dos nossos corações. Precisamos deixar a hipocrisia lá fora. Precisamos amar a todos. O versículo que nós lemos no começo desse culto, que Deus dirigiu ao meu coração, é aquilo que deve ser a verdade nas nossas vidas. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Os cristãos devem ter a característica do amor genuíno por Deus e pelos seus irmãos em Cristo. De coração, meus irmãos, Deus é testemunha da alegria que eu tenho ao retornar de todas as férias nesses 16 anos e reencontrá-los todos. Algumas pessoas, os meus amigos lá de São Paulo, eu acho que o Acelon passa por isso, quando a gente vai visitar, o pessoal pergunta, e aí, é melhor lá ou aqui? Não é isso? Eu encho a boca para dizer, mas muito melhor lá.
Eu falo, pessoal, eu não tenho mais saúde para viver no trânsito de São Paulo, poluição e tudo mais. Estava dizendo para Oséias, né, que nós tínhamos lá uma piscina para nós ficarmos nesses dias de calor, mas para que vocês saibam, dos 22 dias que nós ficamos lá, eu dormi bem 3 noites, porque estava muito quente. Então eu cheguei na minha casa ontem, liguei o ar-condicionado, peguei meu cobertor e dormi, ó, agarradinho no cobertor. É uma bênção sentir frio, meus irmãos. Saudade de babar no meu travesseiro, no meu colchão. Nada é como a nossa casa. A Esther e a Ana, ambas dizendo dentro do carro, papai, eu tô com saudade da vovó e do vovô, mas eu também tô com saudade da minha casa. Meus irmãos, nós precisamos tirar tudo aquilo que impede, que nos impede de servir a Deus verdadeiramente. E sermos fiéis e felizes passa pelas atitudes que nós temos em relação a todos os pecados. Se nós estamos arrependidos e nós clamamos ao Senhor por misericórdia, precisamos ter uma atitude diferente. E não simplesmente, Senhor, me perdoa, e logo já estou lá descendo a língua no irmão ou na irmã de Cristo, ou cometendo os mesmos pecados que eu estava cometendo. Nós podemos, meus irmãos, mentir a todos, mas nós não podemos mentir a Deus. Então, os 2 personagens bíblicos de hoje, eles demonstram a todos nós como as nossas atitudes nos trazem para perto de Deus, ou podem nos afastar de Deus para sempre. Não perder a salvação. Cremos que Judas nunca foi salvo, mas um crente pode sim afastar-se de Deus, a ponto de viver a sua vida longe de Deus, se ele não arrepender-se verdadeiramente. Então, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Tenhamos, meus irmãos amados, a atitude correta. Independente do preço que nós temos que pagar, que sempre coloquemos o nosso Deus à frente. O sucesso desta igreja no ano de 2024 passa pela minha e pela sua fidelidade. Que nós possamos ser íntegros diante de Deus. Que nós possamos ser mais como Pedro e não como Judas Iscariotes. Quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fechem os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quando nossas bocas estão clamando diante do Senhor com inteireza de coração, ou quando nós estamos clamando com o coração sujo pelo pecado. É preciso lembrar, Senhor Deus, que mesmo os sacrifícios, quando apresentados diante do Senhor, eles não têm valor se não forem oferecidos por um coração reto diante de Ti. Por vezes o Senhor já disse na Tua palavra, como aqueles judeus que chegavam simplesmente para oferecerem ofertas, mas que não estavam sendo íntegros nas suas atitudes, como o Senhor detestava tais sacrifícios. Ó Deus, precisamos ser crentes verdadeiros, crentes íntegros, crentes genuínos. Que ao pecar, Senhor Deus, possamos clamar com veracidade, entendendo que nós estamos pecando contra um Deus santo, que nós estamos nos afastando de Ti, quando nós chegamos de maneira hipócrita e pedimos perdão, mas não estamos prontos a pagar o preço. Existe um hino que diz que o chorar não salva, e nós sabemos, ó Deus, o que salva é Jesus Cristo. O que salva é clamar ao Senhor Jesus Cristo com a sua boca e crer com o seu coração. Trabalha no coração do teu povo, a começar por este que vos fala, Senhor Deus. Ajuda-nos que esse ano seja um ano de transformação.
um ano de reavivamento no coração de cada um de nós e nesta igreja. E dependente daqueles que estiverem conosco, Senhor Deus, faça-nos amar ao Senhor de maneira íntegra, amar aos irmãos de maneira íntegra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém.